Amém? Jeremias capítulo 1 fala do chamado de Jeremias. E a palavra do Senhor, a partir do verso 4, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. E o Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: O que você vê? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que o cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por toda a sua maldade, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique atemorizado, porque por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e os protegerei, diz o Senhor. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito. E traga nessa manhã, Senhor, o teu recado santo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando um novo projeto, um novo tempo no nosso ministério, na nossa igreja, onde aos domingos de manhã nós estaremos nos colocando à disposição do Senhor para lutar por propósitos, por causas. Às vezes nós temos lutas tão diversas. Quando você conversa individualmente com cada pessoa, você percebe que cada um tem uma batalha específica, uma luta específica. Uns estão lutando pela vida financeira, outros estão lutando pela família, outros estão lutando pelo casamento, alguns estão lutando pela saúde, né? E nós precisamos estar atentos com isso. Então, todas as manhãs, no domingo, nós estaremos lutando por algo. Você está pronto para isso? Jeremias não estava. Jeremias não estava preparado para isso. A palavra do Senhor, um texto que nós lemos, mostra que Jeremias era um jovem despreparado para enfrentar essas lutas, essas batalhas. E os desafios que Deus estava estabelecendo para ele, assim como nós. Tem muitos desafios que eu não me sinto preparado para enfrentar. Tem muitas lutas que eu não me sinto preparado para enfrentar. Às vezes a religião faz com que a gente se sinta confiante demais através das palavras. Mas às vezes as palavras dizem que nós estamos prontos, mas o nosso coração diz que não. Tanto é que quando enfrentamos, quando temos que nos deparar, a gente fica com medo, a gente fica preocupado. Por isso, muitas vezes você pode estar dizendo assim: estou pronto para enfrentar a batalha. Será que está mesmo?
Deus é que nos sonda. Sonda o nosso coração, sabe quais são as nossas verdadeiras motivações. E às vezes lutar pela nossa família é uma coisa que não é fácil. Às vezes orar pelos nossos familiares não é uma coisa muito fácil. A gente tem expectativas que muitas vezes são frustradas, porque não depende da gente. Às vezes nós queremos muito que as coisas aconteçam, mas às vezes as pessoas que estão diretamente envolvidas não estão tão preocupadas assim. E nós estamos preocupados, mas eles não. Por isso, essa batalha não é tão fácil. Essa luta não é tão fácil. Lidar com enfermidades, muitas vezes, parece fácil. Ir ao médico, fazer exames, mas o medo de agulha, o medo de um diagnóstico ruim, o medo de uma piora clínica, a gente sempre vai ficar assustado. E muitas vezes somos atacados na nossa mente. E a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre as nossas emoções, sobre os maus pensamentos. A gente acredita que vai ser curado, a gente acredita que vai ser abençoado, mas as nossas emoções são atacadas o tempo todo. O inimigo diz, olha, não vai acontecer. Olha, você não vai ser curado, você vai morrer. E a gente fica lutando, não, eu vou viver. E a nossa cabeça diz, você vai morrer. Domingo passado nós estávamos aqui e o Senhor ministrou uma palavra de sabedoria. Não sei se vocês lembram. Quando Deus falou assim, que você ia receber um exame e o diagnóstico não seria bom. Não acredite nisso. Deus não respalda isso. Deus não está aprovando isso. Deus tem outros planos, tem outras coisas para você. E aí, essa semana, nós ficamos sabendo que a Jo, o marido, foi fazer um exame e o exame não foi bom. O médico desenganou o fígado dele, o rim dele, o único rim que ele tinha. E ele disse assim, olha, eu só tenho um rim. E você está desenganando o meu único rim. E aí a família foi em outro médico, mostrou os exames e o outro médico disse, não, está tudo bem. Está tudo ótimo. Não se preocupa não. O Senhor tinha avisado durante o final de semana que você receberia algo ruim, mas que não era para você assumir aquilo. E aí a pastora lembrou a Jo começou a chorar, porque se lembrou disso. Às vezes nós, ao ouvir de primeira mão uma notícia ruim, nós temos dificuldade de ter esperança, não é verdade? Quando alguém vem e conta uma notícia ruim para nós, é difícil a gente criar esperança, e eu já falei para vocês qual é a diferença de esperança e de otimismo. Otimismo é sorrir para o futuro por causa de. E esperança é sorrir para o futuro apesar de. E às vezes nós não temos nada que possa nos ajudar no nosso otimismo, mas nós temos tudo para nos ajudar na nossa esperança. A palavra do Senhor é tudo o que nós precisamos para que nós alimentemos as nossas esperanças. Jeremias amava teu povo, amava a nação de Israel, a nação de Judá, de Jerusalém, aquela terra ele amava, porém ele era um jovem que só tinha no seu coração a vontade, mais nada, só tinha vontade. Assim como nós também muitas vezes só temos a vontade. Só temos a vontade de ver nossos familiares felizes. Às vezes só temos a vontade de ver nossos familiares saudáveis. Às vezes só temos a vontade de sermos prósperos. Às vezes só temos a vontade de ver o nosso ministério crescer e abençoar pessoas. A gente só tem vontade. Mas às vezes nos falta autoridade. Às vezes nos falta a bênção de Deus. E o texto aqui fala do dia que Deus abençoou Jeremias. Só que Jeremias mostra aqui algo que muitas vezes os orgulhosos não mostram. E Deus tem um trabalhar na vida do chamado de Jeremias. Primeiro, Jeremias se achava jovem demais para enfrentar um trabalho da grandeza que ele tinha para enfrentar. E quando nós falamos de juventude, nós estamos falando de inexperiência.
Nós estamos falando de pessoas que não têm habilidades, que não foram treinadas para isso. Hoje, quando a gente vê as mãezinhas dando à luz a bebês, é fácil, a gente já passou por isso. A gente imagina quais são exatamente cada etapa da gestação, dos pré-natais, do nascimento e depois do cuidado do bebê. Mas quando nós não tivemos a experiência de ter filhos, a gente fica apavorado, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, não é verdade? A inexperiência gera insegurança, a inexperiência gera medo, porque é novo para nós. Nós não sabemos o que temos pela frente. Vocês estão entendendo? E Jeremias era jovem e inexperiente. Ele tinha medos, porque ele não sabia o que viria pela frente, porque tudo que viria a partir de agora era novo. E ele disse: Senhor, eu sou um jovem inexperiente. Eu não tenho vivência nisso. Eu não tenho vivência como profeta. E o Senhor vai me colocar para falar para toda a nação. Quando o Senhor diz assim: eu te escolhi, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. A palavra do Senhor, quando fala no original, escolha, ele está falando sobre intimidade. Então diz a palavra do Senhor que antes de Jeremias nascer, ele já era íntimo de Deus. E eu achei isso muito bonito. Ser íntimo de Deus antes de nascer. Às vezes as pessoas só vão ser íntimas de Deus depois dos 20 anos, depois dos 30 anos, depois dos 40 anos. E às vezes está na igreja há não sei quantos anos e não é íntimo de Deus. Deus fala a Jeremias: você é íntimo meu. Antes de você nascer, eu já tinha intimidade com você. Assim como teve comigo e teve com você. A gente só precisa despertar para isso. A gente só precisa entender isso. Deus estava falando para Jeremias naquele dia: hoje você fica sabendo, antes de você nascer, a gente já era íntimo. A gente já era íntimo. E hoje Deus quer falar para você nessa manhã: antes de você nascer, eu já era íntimo. Eu já era íntimo com você. A gente às vezes precisa de um empurrãozinho para despertar para algumas coisas. Deus não precisa nos dar empurrãozinhos. A gente só precisa ouvi-lo e acreditar. A Bíblia não fala aqui de que forma Deus se manifestou para Jeremias. A gente não vê pessoas aqui. Você não vê assim, olha, e Deus usou o pastor Marlon para falar que era íntimo. E aí eu acordei. O texto não fala sobre isso. Deus não fala: olha, eu usei o Joaquim, o João, o José para falar com Jeremias: olha, você é íntimo de mim. Não, nós não sabemos de que forma Deus se manifestou. Nós não sabemos se Deus se manifestou como se manifestou a Moisés, através de uma sarça. Nós não sabemos se Deus se manifestou através do inconsciente, do consciente de Jeremias, falando de forma que ele pudesse compreender que aquilo não era ele falando, mas era Deus. Nós não sabemos se Deus se materializou, apareceu e falou. Nós não sabemos se foi da nuvem. Vocês estão entendendo? Mas a questão é que Jeremias entendeu. E é isso que você precisa entender nessa manhã. Hoje Deus está me usando para dizer: eu sou íntimo com você. E por isso, eu quero que você se levante. Eu quero que você se posicione para que eu possa te usar. Diante daquilo que você vai se propor a fazer, diante daquilo que você vai se posicionar a fazer, Deus hoje vai estabelecer algumas coisas para que você possa entender. E a primeira coisa que Deus fala aqui para o inexperiente é: não tenha medo. Não tenha medo. Posso pedir para desligar aqui, que minha voz já está indo embora só por causa do vento. A primeira coisa que Deus fala para o inexperiente é: não tenha medo. Isso o Senhor fala para que ele possa se sentir seguro. Ele diz assim: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá
e dirá tudo o que lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo. Você já reparou que às vezes nós nos posicionamos espiritualmente, e todas as vezes que a gente se posiciona, as pessoas têm por costume dizer assim: estou sendo retalhado. Comecei a orar por fulano e o diabo começou a me atacar. Comecei a orar por ciclano e o inimigo se levantou. Você já não viu isso? Pois aqui Deus está falando para aqueles que têm medo, que esse tipo de coisa você não deve temer. Que esse tipo de coisa você não tem que trazer para você. Que as dificuldades que aparecem vão aparecer porque você está à frente de uma batalha. Você está à frente de uma luta. Agora, ter medo, tem gente que nem se posiciona por medo da retaliação. Olha, nem vou fazer isso, porque se eu fizer isso, nossa, as coisas vão piorar demais. Não, Deus está falando para aqueles que têm medo, que são inexperientes do novo, que vão ter que enfrentar uma situação nova. Ele está dizendo: não tenha medo, porque eu vou falar por você. Não tenha medo, porque eu vou usar você. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Você percebe a promessa de Deus aqui? Então, se você está se levantando para orar, se você está se levantando para fazer um propósito, primeira coisa que você precisa entender nessa manhã: não tenha medo. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo das armadilhas que o inimigo possa colocar. Não tenha medo. Se você tiver que falar, não tenha medo de falar. Se você tiver que agir, não tenha medo de agir, porque o Senhor vai te usar. O Senhor estará com você para te usar, para te abençoar, para abençoar o teu propósito. A segunda coisa que Deus coloca aqui é que depois que Ele tira o medo, depois que Ele mostra que Ele estará presente, Ele libera o poder da autoridade. E Ele diz aqui de forma bem clara para Jeremias: o Senhor estendeu, no versículo 9, o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade. E aí o Senhor fala sobre o que Ele tem autoridade. Você tem autoridade sobre nações, sobre reinos, para arrasar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Deus dá autoridade para a gente quebrar tudo e reconstruir algo novo. Isso aqui não é algo fácil para a gente fazer. Isso aqui não é algo que a gente tem experiência. Você já teve experiência de destruir as coisas e construir? Não, ninguém tem. Mas Deus está colocando aqui uma condição para Jeremias: olha, quando você se levantar na minha autoridade, você tem o poder de quebrar tudo que precisa quebrar. Tudo que está destruído, assim como o oleiro, ele quebra o vaso e faz um vaso novo, ele está dizendo aqui: você tem o poder de quebrar, de despedaçar, você tem o poder de arruinar e depois de edificar e plantar. O Senhor está dizendo: você tem o poder depois de começar uma coisa nova. O propósito que nós nos levantamos para fazer diante do Senhor, Ele tem como intuito isso. A gente destrói o que está quebrado, o que está estragado, o que não está bom. O que está servindo para destruição e não para bênção. Limpa o terreno e começa tudo de novo. Um novo projeto, uma nova casa, uma nova cidade. Deus, Ele começa a liberar sobre a vida de Jeremias algo que muitas vezes nós achamos que é impossível fazer. Assim como é impossível mover a rocha, como mover a montanha. E o Senhor diz que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pela fé move. É isso que o Senhor está falando para Jeremias. Mas aí Deus dá autoridade. E quando Ele dá autoridade, às vezes a vaidade passa a tomar conta do nosso coração. E em vez de nós fazermos do jeito de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. A visão que Deus nos dá, a visão, a ordem que Deus nos dá, é para nos abençoar e não para nos punir.
E às vezes a vaidade faz com que a gente venha achar que Deus está querendo fazer algo ruim nas nossas vidas. Quando Deus fala, não faça isso, faça assim, a gente muitas vezes quer fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. A gente quer que as coisas sejam realizadas da nossa maneira e não da maneira de Deus. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas isso aqui, poxa, só isso aqui. Só isso aqui. Ah, mas eu vou realizar o trabalho dessa forma. É, dessa forma. E aí Deus fala para ele assim, Jeremias, o que você está vendo? E ele está vendo uma amendoeira. Ele falou assim, então você está vendo certo. E eu estou fazendo isso. Interessante que o Senhor fala que Ele está testando. O Senhor diz assim no versículo 12, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O Senhor está vendo direitinho se a autoridade, o poder na visão, está sendo bem clara. Quando Deus fala assim, ama, e você dá meio amor, isso quer dizer o quê? Que você não está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Quando Deus fala perdoa e a gente dá meio perdão, a gente não está fazendo o que Deus mandou fazer. E aqui, se nós queremos nos levantar como instrumentos de Deus, nós precisamos compreender que Deus vai nos dar autoridade, mas Ele vai aguçar isso em nós, Ele vai aprimorar isso em nós, Ele vai preparar tudo para que não seja feito do nosso jeito, seja feito do jeito dele. Por isso Ele dá duas visões. A primeira, Deus só quer saber se Ele está entendendo direitinho o chamado. A primeira, Deus só quer saber se Ele vai obedecer direitinho aquilo que Deus vai pôr na boca dele. Porque de repente você fala assim, olha, o que você está vendo? Eu estou vendo uma árvore. Não, eu estou vendo uma amendoeira. Claro, é uma amendoeira, é uma árvore. Árvore pode ser qualquer coisa. Pode ser uma mangueira, uma goiabeira, sei lá. Vocês estão entendendo? Uma figueira, pode ser qualquer coisa. Eu estou vendo uma árvore, não sei bem o que é, Senhor. Me parece que é um pé de jaca. Não tem nada a ver. Olha, Senhor, eu estou vendo aqui, me parece um pé de jabuticaba. Você está entendendo? Não, eu estou vendo uma amendoeira. Viu bem? É uma amendoeira. Aí Deus fala assim, então agora eu vou falar de novo. E vou te mostrar o que eu vou fazer. Está entendendo? Nós precisamos compreender, primeiro, esses princípios. Primeiro Deus remove o meu medo, mostra que não é a minha experiência que vai determinar o sucesso da obra, mas é a minha obediência à palavra do Senhor e a minha confiança na sua promessa. Segunda coisa, que o Senhor me dá a autoridade para destruir e construir algo novo. Terceiro, o Senhor me prepara. E para isso, Ele começa a mostrar, Ele começa a revelar, Ele começa a direcionar as coisas para que eu possa compreender qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí Ele finaliza dizendo, você será como cidade fortificada, você será coluna de ferro, você será muro de bronze, e eu vou te cobrir com a minha cobertura espiritual. Quando Deus fala isso, gente, eu não sei como isso entra no teu coração. O Senhor prepara tudo e diz, agora se prepara. Sabe, é como se a gente ouvisse a música, prepara. Deus te preparou, te trouxe aqui nessa manhã. Para quê? Para te fortificar, para que você seja coluna de ferro, para que você seja muro de bronze, para depois Ele te cobrir com o poder dEle, para que você possa abençoar, para que você possa revestir, você possa lutar pelo propósito que você vai se empenhar.
Essa é a vontade de Deus para nós nessa manhã. Essa é a vontade de Deus para os teus propósitos. Essa é a vontade de Deus para a sua família. Então hoje, nessa manhã, entenda o que Deus está fazendo com você. Primeiro Ele está dizendo para você: filho, eu sou íntimo de você. Eu te trouxe aqui para que você saiba que eu sou íntimo com você. Antes de você nascer, não íntimo hoje. Não íntimo porque você veio à igreja nessa manhã. Não íntimo porque você acordou nesse domingo de manhã e veio para a igreja. Não, eu sou íntimo antes que você nascesse. Eu já era íntimo com você. Eu já era íntimo seu. E aí, por ser íntimo, eu estou colocando você à disposição do reino para abençoar, para libertar, para reconstruir, para destruir e abençoar. Para isso, você está sendo fortificado. Os seus muros serão de ferro, os seus muros serão de bronze, suas colunas serão de ferros, e a cobertura espiritual é clara sobre a tua vida. Amém? Que nessa manhã você entenda que Deus hoje está começando uma grande obra nas nossas vidas. Que a partir de hoje, algo novo vai acontecer na sua vida. A sua vida não vai ser mais a mesma. E isso aqui não é palavra de otimismo. Isso aqui é palavra de Deus liberada para nós nessa manhã. A sua vida não será mais a mesma quando você entender que não é você que faz, mas sou eu que faço através de você. Deus quer que você entenda que Ele quer usar a tua personalidade para fazer a obra dele. É interessante que a palavra do Senhor diz que Jeremias era um profeta chorão. Ele era sensível, gente. Ele era sensível. E aí Deus usa exatamente a sensibilidade dele para ir falar palavras duras. Não parece algo estranho? Vamos usar pessoas duras para falar palavras duras. Não, Deus usa uma pessoa sensível para falar palavras duras. É como se o cara é brucutu. O brucutu é bom para destruir tudo. Não, o brucutu é bom para falar palavras doces. O brucutu é bom para falar palavras doces. E enquanto os que têm palavras doces, o que é doce fala palavras duras. Jeremias foi usado na personalidade dele. Deus não mudou a personalidade dele. Deus não queria que ele fosse brucutu para falar palavras duras. Deus queria que ele fosse chorão mesmo. Que ele fosse sensível mesmo. Que ele pudesse sentir. Que ele pudesse perceber. Que ele pudesse ter sensibilidade. Que ele realmente encontrasse impossibilidades nele. Para que Deus pudesse usar totalmente as suas habilidades pessoais. Hoje, Deus quer falar para você nessa manhã. Deus vai usar a sua personalidade, seja ela como for. Dura, sensível, se você fala demais como eu, se fala de menos, se você é chorão, se você ri para as paredes, se você fala muito, se você fala pouco, Deus vai usar a sua personalidade para fazer uma grande obra. E por que Deus está escolhendo você? Porque Ele é íntimo. Ele sabe o teu potencial. Ele sabe o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de produzir. Deus não coloca um brucutu para fazer algo que o brucutu não sabe fazer. Deus vai usar um brucutu que ele sabe que pode fazer. Ah, esse homem é duro demais. Pois é, eu sei que ele é doce por dentro. Eu vou usar ele porque ele é doce. E só eu sei que ele é doce. Tem um monte de gente ao redor dele que não imagina o quanto ele é doce. Eu o conheço. Eu sou íntimo antes dele nascer. Eu sou íntimo dele. Eu sei que lá dentro, no coração dele, ele é doce. Ele é sensível. Olha, eu sei que essa mulher que se sente tão frágil, tão dependente, eu sei que lá dentro há uma leoa, eu sei que lá dentro há uma guerreira, eu sei que tem uma mulher persistente, uma mulher que não desiste. Então fora aparece uma coisa, dentro é outra coisa, e é isso que Deus está falando nessa manhã. A intimidade que Ele tem conosco mostra claramente o que Ele pode tirar da gente, o que Ele pode extrair da gente. Deus vai só tirar o melhor de nós. Amém? Você pode ficar de pé.